Existem pessoas que contam mentiras para tirar vantagem de algo, mas há algumas pessoas tão ousadas que contam mentiras em rede nacional com o objetivo de enganar milhões de pessoas, o que em alguns casos funciona por um tempo, mas no final essas pessoas são expostas e a verdade é revelada. Esse é o tema do vídeo de hoje. Deixe o like se gostar do vídeo e dê uma chance ao canal se inscrevendo no botão aí embaixo. Nascida em Franca, no interior de São Paulo, no ano de 1963, Joana Dark Félix de Souza veio de uma família humilde e foi incentivada desde criança pelos seus pais a trilhar o caminho da educação. Começou a ler cedo, segundo ela, aos 4 anos de idade. Após conclusão do ensino médio, ela escolheu o curso de Química e foi aprovada nos vestibulares da USP, da Unesp e da Unicamp, ingressando na Unicamp e concluindo o ensino superior em 1986, sendo a primeira da família a ter uma graduação. Em 1990, ela concluiu seu mestrado em Química e, em 1994, seu doutorado. Desde 1999, ela atua como docente e pesquisadora na Escola Técnica Professor Carmelino Correia Júnior, em Franca, onde desenvolve pesquisa sobre cimento ósseo e soluções para que os resíduos do couro não afetem o meio ambiente. Joana já recebeu quase 80 prêmios nas áreas de Química, Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Até aqui, toda a sua carreira acadêmica é verídica e digna de muito respeito. Joana começou a ganhar visibilidade na imprensa após participar de palestras, incluindo o TEDx, onde afirmava ter realizado o pós-doutorado em Harvard, nos Estados Unidos. O jornal O Estado de São Paulo buscou confirmar essas informações e solicitou o diploma a Joana, que o fez prontamente. Ao analisar o suposto certificado emitido, foi encontrado irregularidades, como a palavra UF no lugar de OFF, ou seja, um erro de grafia no certificado de uma das mais renomadas instituições acadêmicas do mundo. O jornal também entrou em contato com o professor emérito de Química, cuja assinatura está no certificado apresentado. Em resposta, o professor disse, abre aspas, o certificado é falso. Essa não é minha assinatura e eu não era o chefe de departamento naquela época. Eu nunca ouvi falar da professora Souza. Fecha aspas. Ao ser questionada, Joana disse que na verdade cometeu um erro. Ela iniciou seus estudos na instituição, mas não conseguiu concluir, pois precisou regressar ao Brasil por questões familiares. A docente ainda explica que o certificado falso, na verdade, fazia parte de uma peça, em que os participantes deveriam exibir diversos diplomas, e que, ao reunir os documentos para enviar ao repórter, ela acabou se confundindo e incluindo o certificado sem querer. Numa escola lá em Campinas, né, onde nós fazíamos várias peças, era de profissões, né, encenação de profissões, aí tinha esse documento, tá, e que depois ficou aqui no meio de umas fotos, que foi impedida a foto, que foi mandada, aí a história toda surgiu a partir disso. Talvez muitos de vocês já tenham escutado essa música. A batida e o refrão repetitivo ficam na cabeça de quem escuta, e foi isso que aconteceu lá no ano de 1988, quando ela foi lançada. A dupla Milli Vanilli era formada pelo francês Fabrice Morvan e pelo germânico-americano Robert Pilatus. A dupla alcançou grande sucesso com seu primeiro álbum, All or Nothing. Porém, em julho de 1989, em uma apresentação em Bristol transmitida pela MTV, o playback travou e ficou repetindo uma frase da música. Bom, até aí tudo bem. Vários artistas usam playback, e apesar de não ser visto com bons olhos, também não é algo tão absurdo que possa acabar com a carreira de alguém. A dupla entrou em desespero pela situação, mas ainda assim o público pareceu não se importar, e o concerto seguiu normalmente. Já os críticos perceberam e fizeram diversas resenhas negativas sobre a apresentação. Algo que aumentou a suspeita de fraude foi uma entrevista do rapper Charlie Shaw, que afirmou a um repórter de Nova York que Morvan e Pilatus não haviam cantado uma música sequer do seu álbum.
Logo em seguida, o rapper retirou as acusações. Há suspeitas de que ele tenha sido subornado pelo empresário da dupla. Milli Vanilli seguia crescendo, batendo recordes de vendas de discos, recebendo seu primeiro Grammy em fevereiro de 1990 por Melhor Artista Revelação. Em novembro de 1990, a dupla se planejava para lançar o seu próximo álbum, mas com medo de que a farsa fosse descoberta, eles pressionaram a gravadora para que usassem suas próprias vozes nas próximas músicas, ameaçando revelar a farsa ao público. O empresário não gostou e, sem aviso prévio, deu uma entrevista coletiva onde expôs toda a verdade e demitiu a dupla. O empresário Frank Farian explicou que, na verdade, John Davis, Charlie Shaw e Brad Howe eram os donos das vozes por trás do Milli Vanilli, mas que Marvin e Pilatus eram modelos jovens e bonitos, portanto, considerou a imagem deles mais atraente que a dos verdadeiros cantores. O público norte-americano pressionou e o Grammy retirou o prêmio da dupla. Já os 3 prêmios do American Music Awards foram mantidos. Os organizadores afirmaram que esses prêmios foram dados pelos compradores dos discos, portanto não poderiam ser retirados da dupla. Nos anos que se seguiram, mais de 26 processos foram abertos contra Marvin e Pilatus. Em entrevista, os dois disseram que se não tivessem aceitado a proposta de Farian, eles ainda viveriam em Munique, furtando comida de mercados para sobreviver. O empresário Frank Farian investiu nos verdadeiros cantores e lançou um grupo que foi chamado The Real Milli Vanilli, ou O Verdadeiro Milli Vanilli, que lançou apenas um disco, em 1991. Marvin e Pilatus passaram anos lidando com a descoberta da farsa e, cansado dessa situação, Rob Pilatus teve um surto em novembro de 1991 em um hotel em Los Angeles. Ele ingeriu bebidas e remédios, feriu um de seus braços e ameaçou se jogar do 9º andar do prédio, enquanto gritava que sua família estava sofrendo perseguição, que estava farto de tudo isso e que não queria magoar ninguém. Ele foi levado ao hospital, ficou em observação por 72 horas e conseguiu se recuperar, mas daí em diante ele foi só ladeira abaixo. Em 1995, Pilatus foi preso por assaltos, vandalismo e tentativa de assalto. Em 1996, passou 6 meses na reabilitação. Em 1997, Frank Farian, antigo empresário da dupla, resolveu tentar fazer sucesso de novo, convidando Marvin e Pilatus para um projeto. O álbum Fab e Rob foi lançado em 1998 e foi o pior desempenho da dupla em número de vendas. Pouco tempo antes de começarem a turnê promocional desse álbum, Rob Pilatus foi encontrado sem vida em um hotel devido a uma overdose. Ele tinha apenas 32 anos. Marvin seguiu trabalhando como DJ, participou de documentários sobre o Milli Vanilli e em 2003 lançou um álbum solo. Em 2015 foi anunciado o retorno do Milli Vanilli, com Marvin e John Davis, um dos verdadeiros cantores do Milli Vanilli. A dupla fez diversos shows ao redor do mundo, mas o projeto se encerrou em 2021, quando John Davis faleceu aos 66 anos. Fab Marvin, aos 57 anos, tem planos para que possa transformar a história do Milli Vanilli em uma série. Maria Verônica Aparecida dos Santos era dona de uma escola infantil e moradora da cidade de Taubaté, a cerca de 140 quilômetros de São Paulo. Verônica e seu marido tinham um filho de 4 anos. Segundo seus relatos, ela teria ficado grávida de gêmeas, mas durante os exames teria descoberto que a gravidez era de quadrigêmeas. 1 em cada 9 milhões de mulheres ficam grávidas de quadrigêmeos, e no caso de Verônica isso era ainda mais impressionante, já que seu marido havia feito vasectomia. Apenas uma semana após ser revelada à mídia, Verônica e seu marido já haviam aparecido em 6 programas de TV locais, e seu caso ganhava cada vez mais notoriedade, até que no dia 11 de janeiro de 2012, o casal foi convidado para o programa Hoje em Dia, um dos programas de maior audiência da TV Record. A icônica participação do casal contou com o Edu Guedes chorando, a revelação dos nomes das quadrigêmeas e até mesmo doações de itens de bebê por parte dos patrocinadores do programa. Nossa, nota 1000. E eu queria dizer para ele obrigado pela reportagem. E muitas vezes a gente está aqui e a gente não tem que agradecer só as pessoas que estão aqui
a gente está aqui na frente da câmera, os funcionários da Record são assim também, os meninos trabalham aqui com a gente, quando o pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende... É emocionante mesmo. Anos depois, em entrevista ao Danilo Gentili, Cris Flores, que era uma das apresentadoras do Hoje em Dia na época, disse que começou a suspeitar da mulher, já que ela se movimentava com muita facilidade para alguém com uma barriga daquele tamanho. A apresentadora pediu então para apenas tocar em uma pequena parte da barriga da mulher, no que ela disse que tinha vergonha e que sentia muita dor se alguém tocasse. Cris Flores então pediu para que um repórter investigativo ficasse de olho na mulher, já que foi levantada a suspeita de falsa gravidez. Na mesma semana, a Record fez uma reportagem especial expondo a farsa. Foi descoberto depois que o ultrassom apresentado por Verônica era real, mas pertencia a uma outra pessoa, que acabou postando a foto em suas redes sociais. O que Verônica fez foi quadruplicar a imagem, dando a entender que se tratava de bebês diferentes. Posteriormente, Verônica e o marido foram condenados a pagar R$4.000 à mãe do bebê, que aparece no ultrassom, além, é claro, de serem obrigados a devolver os presentes recebidos no programa. Verônica e a família optaram pelo anonimato. Eles recusam os convites para qualquer aparição pública ou entrevista. Em julho de 2021, a jornalista Ariane Rolive foi agredida junto com sua equipe depois de tentar falar com Verônica. Assim que chegou ao atual endereço da mulher, um homem com boné e máscara de proteção tentou derrubar a câmera que filmava, machucando a mão da repórter. Ao que tudo indica, o homem é o marido de Verônica. Apesar de todas essas polêmicas, a grávida de Taubaté é um patrimônio nacional e sempre estará entre os casos mais absurdos da TV brasileira.